É bem certo que todos os problemas humanos estão relacionados entre si. Não há nenhum problema separado, isolado, existente de per si. E, neste particular, não há Ocidente nem Oriente. Os problemas humanos são comuns a toda a humanidade. Não importa se a pessoa nasceu na Índia, na Rússia, na América ou na Inglaterra. Tendemos, assim me parece, a considerar um dado problema separadamente dos demais, em vez de tratarmos de compreender os problemas em seu conjunto total. Essa compreensão só é possível se formos suficientemente sérios e capazes de investigar e aprofundar um problema. Veremos, assim, que todos os outros problemas estão com ele relacionados. E, no meu sentir, é bem importante compreender isso. Não há problema isolado. Cada problema está relacionado com todos os outros problemas. E, como entes humanos, temos inúmeros problemas. Aparentemente, tudo o que tocamos se converte num problema. Por conseguinte, nesta e nas duas palestras seguintes, consideraremos os numerosos problemas, as variadas questões que estão desafiando cada um de nós, como ente humano. Sabeis muito bem o que está ocorrendo no mundo. Observa-se na sociedade, em toda parte, numa escala tremenda, a violência, a incerteza e o medo, uma espécie de anarquia organizada e florescente. A sociedade se tornou uma estrutura onde há guerras, religiões separadas e diferentes nacionalidades em conflito entre si. E em todo o mundo, o homem perdeu a fé. Já não confia em ninguém, nem nos sacerdotes, nem nos políticos, em ninguém, nem mesmo nos próprios pais, porque a geração mais velha criou uma sociedade tão monstruosa, um mundo onde só há guerra, constante insegurança e, consequentemente, medo. A religião, não importa se a desse país, a da Índia ou a do Extremo Oriente, o budismo, já nada significa. E embora os sacerdotes de todas as religiões organizadas preguem incessantemente que devemos ser bons, amoráveis, em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome de tudo quanto é divindade, o fato é que continua a haver muita inveja, ódio, avidez, brutalidade, antagonismo e violência. Começa, pois, o homem a reconhecer que não há ninguém para quem apelar, ninguém que possa ajudá-lo a sair deste caos e desta aflição. Vamos, por conseguinte, examinar os fatos. Não os supostos fatos, nem o que pensamos deveríamos ser, já que as ideologias pouco importam. Crer ou não crer em Deus é, de certo, uma questão de condicionamento. Neste país, tal como na Índia ou noutra parte qualquer, exceto a Rússia e o mundo comunista, a Igreja, através de 2 milênios de propaganda, condicionou o homem para crer em Deus, para crer num Salvador. E no mundo comunista, ele é condicionado para não crer em tal absurdo. Assim, em todo o mundo, graças à propaganda e à ação de certos grupos intelectuais sagazes, os entes humanos estão sendo condicionados, no presente como no passado, por palavras, por fórmulas, por ideologias que separam as sociedades. A ideologia capitalista e a ideologia comunista. O mundo está dividido, não só religiosamente, mas também nacionalmente. Itália, França, América, Rússia, etc. Todas as ideologias são absurdas, irracionais, não têm significação alguma.
O que tem significação e importância é o que é, não o que deveria ser ou devia ter sido no passado. Ora, quando nos vemos, como atualmente, em tremenda confusão, apelamos para o passado, para a cultura em que fomos criados, esperando, dessa maneira, reformar os nossos pensamentos. É bem evidente que as ideologias falharam e a educação falhou. A educação pode proporcionar-nos maravilhoso saber técnico, graças ao qual o homem é capaz de ir à Lua, de manejar um computador, de matar os seus semelhantes a grandes distâncias. Mas ainda não resolvemos os problemas humanos. Não sabemos cooperar e encontrar a união nas relações do homem com o homem. Essa é a única coisa realmente importante. Nada mais o é. Importante não é crermos em Deus, na igreja, em seus rituais, nos dogmas e sacerdotes. Porém, sim, sabermos conviver pacificamente como entes humanos, com amor, com generosidade e sem violência. Eis o problema básico. Se não soubermos resolvê-lo, iremos destruir-nos mutuamente, como já estamos fazendo. Todos nos tornamos imensamente egoístas e egocêntricos, porque a sociedade está organizada para funcionar anarquicamente, num estado de caos. Assim, a todo ente humano interessa este problema primário de viver no mundo, exercendo uma profissão, com a máxima competência e, entretanto, sem estarmos destruindo uns aos outros. O problema do viver em paz, visto que a paz é necessária. Não me refiro à paz política, à paz entre duas guerras, porém, à paz no nosso viver diário, sem competição, sem a destrutiva ambição que separa os pretos dos brancos, os pardos dos amarelos. É possível essa paz? Viver com uma mente lúcida, sobremodo inteligente e, portanto, sensível, uma mente sábia, sem ódio, sem ciúme, sem inveja. Foi sempre este o problema principal em todas as idades: descobrir um estado de correta relação entre os homens, viver pacificamente, sem ódio. E o homem ainda não foi capaz disso. Vivemos provavelmente há muitos milhões de anos e ainda não conseguimos resolver este problema. A religião apenas oferece uma fuga do problema central, porque as religiões sempre permitiram as guerras como norma da vida. E nós aceitamos este conflito e esta batalha existente nas relações. Tudo isso são fatos. Estamos vivendo numa época em que o homem deveras perdeu toda a fé e confiança nas organizações. Não me refiro, naturalmente, às organizações que nos fornecem o leite e nos entregam as cartas, porém à superestrutura que a sociedade erigiu com suas guerras, suas sublevações e as divisões que cada um de nós deve rejeitar de todo. E há a revolta contra esta sociedade por parte dos jovens, os hippies, os Beatles, etc. Acham-se eles revoltados contra a estrutura de uma sociedade geradora de guerras, de ódio e antagonismo. Há duas espécies de atividade. Ou o homem é um revolucionário completo, ou meramente um revoltado. Não estamos empregando a palavra revolucionário no sentido comunista. Não nos referimos à revolução sangrenta, que visa a derrubar governos e a efetuar reformas econômicas. Não é esta absolutamente que nos estamos referindo. Por revolução total, entendemos aquela em que o homem, que durante tantos séculos, pela palavra e a propaganda, esteve sujeito a um tremendo condicionamento,
se torna capaz de libertar-se completamente da estrutura de uma sociedade que ele próprio criou, psicologicamente, com sua ambição, sua avidez, inveja e brutalidade. E esta é a mais elevada forma de revolução. A revolução na própria psique, a mutação total da mente. A menos que se verifique esta revolução, a atual revolta da juventude em todo o mundo é de muito pouca significação. Antes de mais nada, é essencial compreender a estrutura da sociedade. Como o homem a construiu e inventou deuses, criando assim uma sociedade corrupta, dividida em nações, raças, diferentes religiões, etc. Se não se compreender essa estrutura, o revoltar-se contra ela significa apenas cair noutra armadilha. Vemo-nos, pois, em face deste problema, dos jovens revoltados contra a sociedade e, possivelmente, na iminência de caírem numa nova armadilha. E nela cairão, sem dúvida, por não compreenderem a estrutura psicológica que a produziu. O verdadeiro revolucionário é aquele que compreende completamente, não intelectualmente, esta ordem social que é ele próprio, já que ele próprio faz parte dela. O problema, por conseguinte, é este. Para que o homem possa transformar-se radicalmente, fundamentalmente, torna-se necessária uma mutação nas próprias células cerebrais de sua mente. Dizem-nos que devemos mudar, que devemos agir, que devemos transformar nossa mente, nosso coração, tornar-nos uma coisa totalmente diferente. Isso vem sendo pregado há milhares de anos por homens muito sérios, muito ardorosos, e também por charlatões interessados apenas em explorar o povo. Mas agora chegamos ao ponto em que não há mais tempo a perder. Compreendei isto, por favor. Não dispomos de tempo para efetuar gradualmente tal transformação. Os intelectuais de todo o mundo estão reconhecendo que o homem se acha à beira de um abismo, na iminência de destruir a si próprio. Nem religiões, nem deuses, nem salvadores, nem mestres, nem as lenga-lengas dos gurus poderão impedi-lo. Dizem os intelectuais ser necessário inventar uma nova droga, uma pílula dourada, capaz de produzir uma completa transformação química. E os cientistas provavelmente descobrirão essa droga. Não sei se estais bem a par dessas coisas. Ora, conquanto o organismo físico seja um produto bioquímico, pode uma droga, uma superdroga, fazer-vos amar? Tornar-vos bondosos, generosos, delicados, não violentos? Não o creio. Nenhum preparado químico pode fazer os homens amarem-se uns aos outros. O amor não é produto do pensamento. Também não é coisa cultivável, como a flor que cultivamos em nosso jardim. O amor não pode ser comprado numa drogaria. E o amor é a única coisa que poderá salvar o homem, e não os artifícios das religiões, nem seus ritos, nem todos os exércitos do mundo. Podemos fugir assistindo a concertos, visitando museus, entregando-nos a divertimentos de toda a ordem, debalde, porque o homem se acha, hoje em dia, em presença de um tremendo problema. Se tem a possibilidade de transformar-se radicalmente, de efetuar uma total mutação de sua consciência, não amanhã, nem daqui a alguns anos, mas agora. Eis o problema principal. Se o homem, em qualquer país que viva, com todas as suas belezas naturais, é capaz de operar uma mutação radical em seu interior, imediatamente, e não podeis resolvê-lo com vossas crenças, vossas ideologias, vossos deuses, salvadores, sacerdotes e rituais. Essas coisas
já não tem o menor significado. Assim, nestas palestras, se isto vos interessa seriamente, iremos investigar se o homem, se vós e eu, temos alguma possibilidade de modificar toda a nossa maneira de pensar, toda a nossa maneira de viver. Não verbalmente, não intelectualmente, porém realmente, porque a vida é relação. Sem relação não há vida. O próprio monge, em seu mosteiro, que é, em verdade, um refúgio, o próprio monge se acha em relação. Relação significa vida. E quando nessa relação há conflito, seja interior, seja com o marido, a esposa, o vizinho, seja com o outro, qualquer, a vida se torna um campo de batalha. Fizemos de nossa vida esse viver cotidiano que vai sempre acabar num Vietnã. Por isso, todos nós somos responsáveis. Não apenas os americanos, mas os italianos, os russos, os indianos, todo mundo. Todos somos responsáveis pela guerra, porque somos entes humanos e criamos as guerras. Elas fazem parte de nossa vida. E por que dizer que os americanos são terríveis, brutais, violentos, se vós também o sois? Não sentis de modo nenhum essa responsabilidade. Há dias estávamos passeando num bosque. Era primavera, mas não se via um só pássaro. 2 homens caminhavam armados de espingardas. Vossa vida é toda de violência. Sois criados para matar animais, para comer. Não me parece que percebeis quanto é séria esta questão. Se cada um de nós se sentisse totalmente responsável por todas as guerras, haveríamos de criar uma sociedade de espécie diferente, com uma diferente educação, diferentes livros de história. Mas vós não tendes interesse. Não vos sentis responsáveis. E por essa razão, a geração mais nova está a rebelar-se, como é inevitável. Mas, infelizmente, como os jovens não compreendem a natureza dos entes humanos, irão criar, à sua maneira, outra sociedade corrupta e destrutiva. O problema é como realizar essa mutação da mente e do coração humanos e se o intelecto é capaz de efetuar essa mudança. O intelecto tem a capacidade de pensar com muita clareza, sã, lógica e objetivamente. Tal é sua função. Mas o intelecto, como agora se vê, criou em todo o mundo esta sociedade destrutiva. Inventou canhões, inventou a distinção de classes e, buscando a segurança, inventou deuses e a crença organizada, com o nome de religião. O pensamento, pois, criou esta estrutura chamada sociedade e por ela é responsável. O intelecto é responsável pela guerra existente em vós mesmos, pela guerra do Vietnã, pela guerra entre vós e vossa esposa ou marido, pela guerra com vosso próximo. O intelecto, funcionando como pensamento, produziu tudo isso. Inventou também a bomba atômica, o computador, o avião a jato, os foguetes nucleares, capazes de exterminar milhares de seres humanos. E, ao mesmo tempo, tornou confortável a vida do homem moderno. E assim, se está bem cônscio das coisas, pergunta o homem se o pensamento pode, sozinho, promover tal mudança, sendo o pensamento reação da memória, e esta a acumulação de experiência na forma de conhecimento. E pode esse saber, essa experiência, que é memória, realizar uma revolução radical em nossa mente e coração? Vede, por favor, que aqui não está um professor a fazer uma conferência, que podeis ouvir indiferentemente, concordando ou discordando, aceitando do que gostais e rejeitando do que não gostais. Esta não é uma palestra desse tipo.
Estamos aqui como entes humanos, compartilhando os problemas da vida, empreendendo juntos uma viagem de exploração deste enorme e complexo problema do viver. Sois, por conseguinte, responsáveis pela maneira como escutais e pelo uso que fazeis do que escutais. Porque se ouvirdes com plena atenção, e isso só será possível se fordes verdadeiramente sérios, vereis o enorme perigo em que vos achais e lhe dareis séria atenção. Mas se escutardes com vossos preconceitos de católico, protestante, hinduísta ou budista, ou o que quer que sejais, então não estareis escutando verdadeiramente. Só sereis capaz de fazê-lo se não traduzirdes em vossa própria terminologia ou segundo vosso fundo o que se vai dizer. Não sei se alguma vez experimentastes olhar uma flor, uma nuvem ou uma árvore. Se o fazeis, estáis olhando a flor, a nuvem ou a árvore através das imagens que delas tendes? Se assim é, então não estáis olhando realmente a flor, mas só as imagens que a respeito dela formastes. De modo idêntico, isto é, através da imagem, vós olhais uns aos outros. A esposa olha o marido com a imagem que dele formou, através de anos de vida material ou não material. E ele, por sua vez, formou uma imagem dela, imagem de prazer e de dor, de blandícias e satisfação sexual, de arrufos e insultos. Sabeis como se formam essas imagens nas relações. Assim, sem a imagem, não olhais nem a flor, nem o marido, nem a esposa, nem vosso próximo. Quer dizer, nunca olhais. Jamais olhais para uma flor ou uma bela estátua. Tendes uma imagem, um símbolo. Quereis saber quem fez a estátua, para então a admirardes. Assim, enquanto estiverdes ouvindo esta palestra, ficai escutando, não tenhais imagens. Vereis então que, se consagrardes de fato vossa mente e vosso coração, todo inteiros a este problema, nada tereis que fazer, porque tudo estará pronto. Uma enorme transformação se verificará. Como dissemos, esta não é uma palestra para o intelecto exercitar suas habilidades de argumentação, sua opinião, seu julgamento. Estamos examinando com toda a seriedade este complexo problema do viver, o qual interessa à vossa vida e não à vida deste orador ou outra vida que ele porventura vos descreva. Trata-se de vossa vida, e vossa vida é responsável pelas guerras, pelas aflições e agonias de cada ente humano. E nossa questão é se há ou não possibilidade de mudança. Há certas coisas que precisam ser levadas em conta em relação a essa mudança. Primeiro, temos de descobrir o que significa mudança. Eis outro problema muito complexo. Para a maioria de nós, mudança implica um processo gradual. Sou isto, violento, se de fato estou cônscio de minha violência. Sou violento e gradualmente, dia por dia, me livrarei desta violência. Por isso, o homem inventou a ideologia da não-violência. Mas o fato é que sou violento na minha vida, nas minhas ações. Sou violento no falar, no tratar as pessoas, nas minhas maneiras com elas, no meu modo de olhá-las. Sou violento da cabeça aos pés. Eis o fato, o que é. E não sei o que fazer em relação a esse fato, como tentar a mudança, e assim invento uma ideologia. Não devo ser violento. E dizendo que não devo ser violento, ou inspirando-me na ideologia da não-violência,
espero tornar-me livre da violência. Há, assim, um intervalo entre o fato, o que é, e o que deveria ser. Está claro? Ora, quando há essa ideologia do deveria ser, que é uma coisa totalmente diferente de o que é, começa o conflito da dualidade. E essa ideologia, o homem a inventou como meio de fuga ao o que é. O homem gosta de fugir. Na Índia, de norte a sul, prega-se incessantemente a não-violência, a ideologia. E aqui, na Itália, a mesma coisa se faz, à vossa própria maneira. Isso leva a uma grande hipocrisia, pois, se evita o fato, o que é, não se pode deixar de ser hipócrita. Assim, as ideologias, como a não-violência, só levam a conflitos maiores. Continuai a seguir-me passo a passo, porque vou examinar esta questão da violência. Eu não sei o que fazer a respeito da violência. Sempre me ensinaram a não ser violento, ou a achar razões para justificar a minha violência. A violência, afinal de contas, é nossa herança dos animais. Somos o produto dos animais, e, com raras exceções, os animais são rapaces. Mas o oposto de o que é gera sempre conflito. Compreendei, por favor, este fato psicológico tão simples. Se o virdes, não intelectualmente, porém realmente, largareis todos os ideais e opostos e ficareis frente a frente com o fato, com o que é. Surge então a questão: é possível mudar o que é? E se não há oposto, então o que é está certo? Deixai-me explicar mais completamente este ponto. Tenho raiva, ou não gosto de uma certa coisa. Isto é uma forma de violência. Há muita violência em mim, como ente humano que sou. Pois bem, se não sou o oposto, como posso saber que sou violento? Estás percebendo? Conheço a violência só porque conheço a não-violência. Muito importa compreender isso, porque vamos considerar a questão da mudança total, de como ficarmos completamente livres da violência, não só conscientemente, mas também no nível inconsciente. Portanto, precisamos de muita clareza a este respeito. Se não tendes um oposto, a não-violência, como podeis saber que sois violentos? Nós vivemos de palavras. Para nós, a palavra é a coisa verdadeira. Para um crente, a palavra Deus é de enorme importância. Mas a palavra não é a coisa. A palavra porta não é a porta. A palavra microfone não é o microfone, um objeto que podemos tocar com as mãos. Entretanto, para nós, o símbolo se tornou a realidade. Num templo, numa igreja, a imagem é para nós a realidade. Assim, ao considerarmos a questão da violência, devemos ver bem claramente se é ou não a palavra que nos faz violentos. Se temos o oposto, sabemos, por isso, que somos violentos? Mas se não temos nem o oposto, nem a palavra, que é violência? Considerai, por exemplo, vossa própria violência. Estou bem certo de que todos sois violentos, cada um a seu modo. E olhai-a. Esse estado de furor, de ódio, é resultado do oposto ou é despertado pela palavra, que é pensamento? Não podeis pensar sem a palavra, isto é, o símbolo. Sem a palavra, não há possibilidade de pensar. Se nenhuma palavra tendes,
nenhum pensamento tendes. O pensamento, por conseguinte, reconhece, pois pensamento é memória, etc., o vosso estado como sendo de violência. Isto é simples. O pensamento, por meio da palavra, chama-o violento. Mas o pensamento é sempre velho. Jamais pode ser novo, pois pensamento é memória, experiência, conhecimento. Não importa se tal memória, experiência e conhecimento é consciente ou inconsciente. Assim, o pensamento, que é sempre velho, reconhece a reação como violência. Mas pode o pensamento ficar em silêncio quando ocorre a reação de cólera? Esta investigação exige muita meditação, assunto de que trataremos, talvez, noutra oportunidade. Como cristãos, crendo em certos símbolos e dogmas, fostes condicionados através de 2000 anos pela propaganda, tal como aconteceu na Índia durante 5000 anos. Sois, por conseguinte, o resultado deste pensamento organizado. O problema, portanto, é este. Podeis olhar a vós mesmos sem o símbolo criado pelo pensamento? Porque quando vos olhais através do pensamento, que é o velho, estáis olhando a vós próprios segundo o velho padrão. Por conseguinte, estáis firmando mais e mais a tradição relativa ao que sois. Ora, podeis olhar isso a que destes o nome de violência, prescindindo do mecanismo do pensamento? Isso não significa adormecer ou ficar com a mente em branco. Ao contrário, significa percebimento e atenção no mais alto grau. Se me permitis perguntar, já alguma vez prestastes toda a atenção a alguma coisa? Atenção completa, isto é, com os olhos, com os ouvidos, com os nervos, com tudo. Nessa atenção, existe pensamento? Quando prestamos toda a atenção, no sentido que estamos dando a essa palavra, ao sentimento que chamamos violência, existe violência? Se me viestes acompanhando, não intelectualmente, porém realmente, servindo-vos do orador como um espelho em que vos vedes refletidos, então podeis ver que, quando se presta inteira atenção a uma coisa, o pensamento está totalmente ausente. Por conseguinte, a coisa se transforma completamente. Como sabeis, estamos acostumados a mudar pela ação da vontade. Quero fazer isto, quero transformar aquilo. Foi dessa maneira que nos ensinaram a tentar a transformação. Mas a vontade é produto do desejo. Não estamos dizendo que o desejo seja certo ou errado. Estamos olhando o fato. Quando olhamos o fato, não há julgamento. É o fato. A vontade resulta do desejo, que se fortaleceu e enrijeceu, e por meio da vontade esperamos mudar. Ao examinarmos a vontade, que é a essência mesma do desejo, vemos que na vontade está implicado o prazer. Consequentemente, dizemos que desejamos mudar, porque o outro estado é mais agradável, mais seguro. A vontade, pois, não é o meio de produzir a mudança, porque nela está implicado o pensamento, o desejo e o prazer. Nossa moralidade social, que é realmente imoral, baseia-se no prazer. Não sei se já notastes esse fato. Tão evidente é. O pensamento, pois, não pode de modo algum mudar a mente humana, porque o pensamento é memória. O pensamento é sempre o velho, e a vontade é também sempre o velho. Olhai este fato, examinai-o. Fareis, então, vossos próprios descobrimentos.
Os hábitos que temos cultivado por meio do pensamento, por meio da vontade, a fim de efetuarmos a mudança, são de todo, em todo, inúteis, porque tudo isso o homem já tentou. Que se pode fazer então? Se nem o pensamento, nem a vontade podem transformar a violência, é um fato comprovado, não uma teoria, que nenhum nem outro jamais puderam promover uma revolução radical na mente humana. Que é, então, que pode transformá-la? Espero que me tenhais acompanhado até aqui. Não abstratamente, porém concretamente. Para olharmos qualquer coisa, precisamos ter olhos novos, olhos inocentes, olhos que veem todas as coisas como que pela primeira vez. E para compreenderdes a violência, deveis olhá-la de maneira totalmente nova, e não pela velha maneira. Para olhardes uma flor ou uma nuvem esplendorosa, necessitais de olhos límpidos, imaculados, olhos que viram e viveram milhares de experiências e, entretanto, livres de toda a experiência. Só então é possível ver. E só podeis ver totalmente, com olhos inocentes, quando há atenção completa. Ora, esta atenção não é produto da vontade. Não podeis dizer, quero estar atento. Quero devotar meu coração a esta atenção. Se o fizerdes, tereis introduzido o conflito na atenção. Mas se realmente virdes com vossos olhos, com vossos ouvidos, com vosso coração, com vossa mente, que só é possível operar-se uma revolução radical na própria psique, quando se presta atenção completa a cada palavra, cada gesto, cada sentimento, a tudo, enfim, vereis então ocorrer uma mutação radical na mente e no coração. E ela ocorre sem nenhuma ideologia, nenhuma luta, nenhum esforço. Tal mudança é imediata, porque se viu claramente o perigo da violência. Há outra questão a considerar, ou seja, se o inconsciente, que é o resíduo de todo o passado, pode interferir na ação imediata. Bem sabeis que se está atribuindo desmedida importância ao inconsciente. Não sei por quê. Naturalmente, é moda. Moda introduzida pelos analistas, pelos psicólogos. Mas por que tanta importância ao inconsciente? O inconsciente é tão estúpido, tão trivial, tão cheio de absurdos como o consciente. Porque o inconsciente é o passado, o resíduo da herança racial. E a mesma coisa é o cérebro consciente. E podeis varrer com uma só vassourada o inconsciente, quando sabeis, quando percebeis a grande importância de olhar as coisas sem a imagem, sem o passado. Isso significa olhar sem medo. Apreciaremos a questão do medo na próxima reunião. Krishnamurti, onde está a bem-aventurança? Primeira palestra em Roma, 10 de março de 1968.